Depósito de construção, o José Lima Pontes, de 23 anos. Ele foi morto a tiros na manhã de hoje, na comunidade Salinas Ribamar, em Cabedelo. A polícia disse que ele foi executado. A gente tem informações da delegada que foi até o local do crime e também do perito do IPC. Acompanhe. Esse crime ocorreu por volta de 6h30 da manhã de hoje. Essa vítima, ela estava com a carroça, com o cavalo, estava transportando brita. Existe aqui por trás dessa fábrica aqui um grande depósito, com brita, e essa brita ele estava fazendo esse deslocamento de trás da empresa em direção à BR. E depois que ele percorreu aproximadamente 80 metros desse depósito de brita, ele foi abordado e onde ele foi executado. A vítima foi ferida com pelo menos 5 disparos, alguns deles a queima-roupa. Consegui identificar o calibre, trata-se de uma pistola calibre 380 e todos os disparos na região do rosto e cabeça da vítima, Então foi uma execução, não teve nem sequer condições de ser socorrido pela gravidade realmente das lesões e a região muito frágil. Ele foi morto aqui no local. Então quando ele saiu aqui de trás da empresa, que é onde ele estava a brita, quando ele chegou aqui na lateral, ele foi abordado e ele foi executado no local, Então não se trata de desova, Inclusive alguns elementos balísticos, foram coletados aqui no local, então evidenciando realmente que o crime se deu no local periciado. Só uma arma utilizada? A princípio só, uma arma 380, se tiver mais algum outro projétil que seja de calibre distinto, a gente vai identificar agora pela manhã no momento da necrópsia. A vítima portava apenas um celular daquele que nem é smartphone, tinha uma cédula de R$20, então não tinha nada de ilícito com ele, Apenas ele estava no trabalho dele, com a carroça carregada, com um cavalo e um cachorro. Nós já levantamos, a questão dos antecedentes dessa vítima, realmente nada consta com relação aos antecedentes. Com relação a essa rotina, a família passou para a gente que era uma rotina, esse carregamento de brita, ele fazia como se fossem bicos desse sentido. Apesar de ser um trabalhador, ele também trabalhava num depósito de material de construção. Então tudo isso vai ser levantado, a gente vai realizar prontamente a oitiva desses familiares para saber dessa dinâmica do dia a dia, e realmente já veio à tona que aqui o local é Salinas e ele era morador do bairro Renascer. Então todas essas informações estão sendo levantadas para depois dar prosseguimento à investigação. Tanto os familiares quanto outras pessoas da localidade disseram que ele era uma pessoa muito querida, um trabalhador que estava até aguardando a chegada do primeiro filho, que vai ser recente, está próxima. Então, assim, é uma vítima, que causou comoção nas pessoas aqui, porque as pessoas estão sem entender como ele foi vítima de homicídio, e a forma dessas pessoas ajudarem, sabendo de alguma informação, sabendo de qualquer coisa que possa auxiliar na investigação, é essa, 197. Qualquer pessoa colabora, ninguém vai pedir seu nome, ninguém vai pedir seu endereço, nenhuma identificação. Você vai apenas colaborar com a investigação. É importante a gente colaborar, porque a polícia não tem a menor ideia do que de fato possa ter acontecido, porque um sujeito trabalhador que estava ali, a polícia tem a informação de que ele já estava por ali, fazia bicos, alguém que estava com R$20 no bolso, um celular que nem era um celular daqueles modernos, enfim, alguma razão tem, algumas suspeitas. Você reparou que a carroça dele estava cheia de brita, ele pode ter pego a brita de alguém não gostou, enfim, alguma situação, motivo torpe, uma vez que não tenha nenhuma razão dele não tinha nenhum envolvimento com a criminalidade, ficha limpa, estava tudo certo, um sujeito trabalhador, e a gente tem que entender. Nesses casos, é de fato importante que a população participe. Se você tem alguma ideia do que possa ter acontecido, se você sabe do que aconteceu, você viu alguma coisa, é importante que você colabore, porque quando se trata de um sujeito de bem, um homem que estava ali trabalhando, uma pessoa muito simples, que fazia bicos ali, alguém que já vivia ali naquela região, é importante que a gente ajude. Nesses casos, fala assim, não vou me meter nessa história não, mas quando você faz esse tipo de atitude, de ajudar a polícia a desvendar um caso como esse, você está fazendo um bem a uma família que precisa entender a razão.
como eu sempre digo aqui no Povo na TV, tudo tem uma razão, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. E a gente tem que entender por que aconteceu. Outra coisa que chama atenção nesse caso também, sabe o que é? O cachorro dele, gente. O cachorrinho dele ficou ao lado do corpo o tempo inteiro. O cavalo que estava ali com a carroça, a brita que estava ali, que estava carregado também ficou ali. Enfim, uma tristeza, e a gente precisa mesmo entender as razões. O que justifica um crime tão brutal? Porque está caracterizado pelos disparos na cabeça, no pescoço. Claro que foi um crime de execução. Agora, quem pode ter executado um homem de bem com R$20 no bolso, um celular que não era um celular moderno e com uma carroça cheia de brita? Qual a razão? O que pode justificar uma situação como essa? A gente vai continuar acompanhando esse caso e certamente a gente vai trazer o desdobramento disso. Gente, vamos falar...